Estamos nesta semana, nós estamos fazendo uma sequência de estudos, de reflexões, na verdade, né? A respeito da liberdade com que Cristo nos libertou. Esse tema, para nós, é um tema sempre atual, um tema que a gente trabalha sempre, a comunidade da graça, porque Deus colocou isso no coração do nosso pastor Carlos Alberto. Esta é uma pregação de 50 anos da vida ministerial dele, com uma ênfase muito intensa nos últimos 35, 40 anos, porque nós percebemos, né, Deus nos trouxe esta clareza, esta revelação, esse entendimento, de que infelizmente, gente, o Evangelho foi e tem sido diluído. Isto não é novidade, tá? Mas talvez por causa dessa questão das mídias, da internet, dessa coisa, a gente está aqui agora, você vê, nós estamos aqui agora e uns estão nos Estados Unidos, na Itália, no Japão, outros em tantas regiões do Brasil, Mato Grosso, Bahia, Minas, enfim, Espírito Santo, gente espalhada por todos os lugares do mundo. Então você imagina como que isto aqui tem um poder maravilhoso. Eu penso assim, eu já falei com você e vou repetir. Tudo que existe relacionado à tecnologia, à informação, pode ser tanto bênção quanto maldição. Depende de como você e eu trabalhamos, como você e eu usamos os recursos, gente. Então não tem esse negócio de falar que é do diabo, a internet é do diabo, o smartphone é do diabo. Não, meu irmão, deixa eu falar com você uma coisa, do diabo são as pessoas, tá? Ou é de Deus ou é do diabo. As coisas nós criamos. Deus falou isso lá na Torre de Babel. Vai ler a Bíblia, irmão. Tudo que o homem tentar fazer, isso ele fará. O homem tem inteligência, foi Deus, inclusive foi Deus quem deu. Se você não sabe, fica sabendo que a nossa inteligência e capacidade de desenvolver, aliás, que fique registrado isso, ninguém é burro. Todos nós podemos aprender, todos nós podemos desenvolver, todos nós, não importa a idade, podemos desenvolver uma habilidade, um aprendizado novo. Senão a Bíblia não diria crescei. Meu irmão, a gente ignora. Quando a ciência vem e fala, aí a ciência vira e fala assim, não, as pessoas podem crescer até a morte, você pode desenvolver a capacidade, sua inteligência, o aprendizado, você pode desenvolver até a morte. Aí a ciência vem, a gente, tá vendo? Olha, nós podemos aprender. A ciência falou, mas a Bíblia está falando isso há muito tempo. Está falando assim, olha, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Aquele que é santo, santifique-se mais. A Bíblia sempre nos mostra que nós devemos ser aperfeiçoados. Aquele que em vós começou esta boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nos mostra em todo o tempo que você e eu fomos chamados para desenvolver, para crescer, para sermos aperfeiçoados. A palavra de Deus é clara, explícita nisto, ao dizer assim para você e para mim, olha, você foi chamado para ser feito, para ser desenvolvido à semelhança de Jesus. A semelhança dele para nós sermos aperfeiçoados. Aquele que nos chamou também nos santificou, justificou, nos predestinou. Ele nos aperfeiçoou em todo o tempo. Paulo diz, eu ainda não alcancei, mas eu olho para Jesus, o autor, o consumador da minha fé. Então, crescimento, desenvolvimento, aperfeiçoamento, inclusive intelectual, é Deus quem nos dá. Então, tudo que o homem faz, cria, desenvolve, aperfeiçoa, tudo isto vem do dom, vem da capacidade que Deus deu. Quando o homem usa isto para o mal, isso se torna mal. Quando o homem usa isto para o bem, isso se torna um bem. Ora, vamos ser bem
ao mesmo tempo que simplista, extremos, não é? Mas a cirurgia para um transplante de órgão, que salva pessoas, que dá um renovo para a vida da pessoa. Ela é uma bênção, não é? A cirurgia é uma bênção. O desenvolver do transplante de órgãos é uma bênção. Beleza. Mas e quando a pessoa faz um sequestro, arranca um órgão ilegalmente, de forma imoral, criminosa, transplanta? Isso é crime. O transplante em si é crime? Não. A bênção da ciência e da capacidade gerada para transplante é crime? Não, mas a maneira como foi usada é um crime. Então, meu irmão, glória a Deus, porque nós podemos estar aqui e podemos nos conectar. Com esta conexão toda, também, o que aconteceu? Nós temos hoje uma divulgação daquilo que falamos, pregamos, e aí eu não vou entrar aqui que você já está cansado de saber. É fato que desgraça da Ibope, né? As más notícias da Ibope. Então, por isso que o jornalismo, normalmente, se você quiser fazer uma anotação, eu parei esse jornal há muitos anos, muito, deve ter mais de 20 anos. Porque eu descobri o seguinte: 80% normalmente é notícia ruim, é desgraça. Porque notícia ruim, desgraça, caos, dá Ibope. Então eu não quero que essas coisas entrem na minha mente, que ocupem as minhas emoções. Eu hoje só trago à memória, ou pelo menos procuro trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero encher a minha vida, que habite na minha vida a palavra de Deus, que habite na minha vida ricamente, habite em vós a palavra, que você humildemente receba a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para vos salvar. Então, verdadeira libertação, sermos livres para sempre, é algo que você e eu precisamos trabalhar o tempo todo. Então, quando você e eu temos este entendimento, nós sabemos que, infelizmente, digo isto, por causa de interesses, que eu não vou entrar aqui nos parâmetros, as pessoas, os pregadores, os proclamadores, os chamados, preste atenção nisso, para proclamar o Evangelho, você e eu, que a gente pensa que chamado para proclamar o Evangelho é pastor, é padre, é líder, né, religioso. Deixa eu dar uma notícia para você. Quando Jesus deu a ordem de fazer discípulos, ele não disse assim: ide pastores, ide padres, ide líderes religiosos e fazer discípulos, pregai a todas as nações, anunciai as boas novas, não. Ele diz assim: ide fazer discípulos para você, para mim, para todos nós. Quem faz discípulo é você, sou eu como cristão, não por termos uma função, uma responsabilidade, seja ela institucional, eclesiástica, qualquer que seja. Você e eu fazemos discípulos, anunciamos o Evangelho, proclamamos as maravilhas de Deus, proclamamos o seu amor, a sua graça, a sua salvação, porque nós fomos chamados como discípulos. Então, o Evangelho, infelizmente, apesar de não ser novo, esta diluição, isso já acontecia desde o Velho Testamento, quando os sacerdotes, quando os líderes religiosos, pela troca mercantilista, no interesse financeiro, para que o benefício viesse para eles, eles disseram para os filhos assim: olha, vocês tragam aqui agora o seguinte, uma oferta para o altar, entre aspas, tudo gente ordinária, né? Mercantilista. Essa gente vai prestar contas a Deus de forma muito séria, porque eles são idólatras, porque a avareza é idolatria, é adoração. Jesus falou: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Tem gente que se interessa mais pela riqueza, pelo dinheiro, gente avarenta, mesquinha, que quer ajuntar, que quer ter, que quer, né, ter muita coisa neste mundo. Essa gente toda vai prestar contas a Deus e na maioria das vezes não vai nem desfrutar do que tem. Eu estou vendo essa turma aí trabalhando igual uns loucos doidos para juntar patrimônio, fazer renda, isso aqui, tá ficando doente, morrendo, gente nova morrendo toda hora. Eu estou fora, meu amigo, não tendo dívida, não fazendo bobagem. Eu quero é tomar cafezinho, eu quero é tomar uma aguinha tranquilo e viver a vida com Jesus, com a família, com os irmãos. O resto tudo se ajeita. Aí, nesta proposta mercantilista, interesseira, os homens diluíram o Evangelho, o poder do Evangelho. Aí as pessoas começaram a ouvir um Evangelho, primeiro,
onde você comprava a salvação. Porque lá atrás os sacerdotes fizeram isso. Não, você vai gastar dinheiro com seus pais, dá um trabalho danado, cuidar de idoso, um negócio desgastante, além que, né, custoso. Faz o seguinte, os sacerdotes falaram, traz uma oferta aqui, nós vamos dar um nome para essa oferta de Corban. Aí você traz essa oferta aqui, coloca no altar para Deus. Mentirosa, ô gente ordinária, safada, né? Essa gente vai prestar contas a Deus. Ah, vai. E aí eles disseram assim, traz esse dinheiro aqui, coloca no altar e vocês estão livres de cuidar dos pais de vocês. Aí Jesus falou, gozado, vocês pela tradição dos homens, vocês anulam o mandamento de Deus, inclusive o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e os teus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Então isto não é novo, mas nós estamos aqui agora, é responsabilidade nossa, trazer à luz e mostrar para aqueles que estão conosco que o Evangelho é algo sério. O Evangelho, com a palavra de Deus, não se brinca. O tema desta semana, livres para sempre, é para sempre mesmo, porque uma vez libertados do pecado, somos nós agora chamados para vivermos diante dele em santidade e justiça todos os nossos dias. Já o nosso amado João, este João, aquele que ficou responsável por cuidar da mãe de Jesus, aquele que ficou recostado ou encostado, né, no peito de Jesus, ouvindo suas palavras, aquele que andava com Jesus sempre. Então, este João, no capítulo 5 de 1 de João, como eu já disse aqui, estas cartas foram escritas já por um homem experimentado, um homem que tinha uma vida já com Deus, uma vida com o corpo de Cristo, um homem vivido, um homem que conhecia não só a vida da igreja local, mas também sabia pelo Espírito Santo, obviamente, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, através do seu Espírito, homens falaram e escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E então, na sua primeira carta, o discípulo, apóstolo, amado, santo, João, ele diz assim, capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Quem não obedece, meu irmão, é melhor ficar calado. Melhor você ficar calado do que você falar que ama a Deus e desobedece a Deus. Se você desobedece a Deus, sugestão amorosa da minha parte, fique calado. Fala não, é feio, vai dar mau testemunho, horrível. Fica caladinho. Seja crente 007, crente espião, o crente que ninguém sabe que é, o crente crítico, o crente que só olha os defeitos dos outros. Fica lá escondidinho, se você é desobediente, rebelde, fofoqueiro, maledicente, é melhor você ficar caladinho. Não fala que você é crente não, porque quem fala que ama a Deus e desobedece a Ele, dá mau testemunho. É melhor você ficar quietinho, fica lá, guarda só para você, sua fé, sua crença, entendeu? Fica com ela aí. O dia que você decidir realmente viver para a glória de Deus, viver para Ele ser exaltado, louvado, aí você começa a falar que você é, tá? E aí, voltando aqui no capítulo de número 5 de 1 de João, versículo 3, diz assim, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Ah, eu ia parar, mas aí a Bíblia repetiu. Em obedecer aos meus mandamentos. Seus mandamentos não são pesados. Essa crentaiada, desculpa aí refletindo aqui com você, mas eu quero é fazer isso mesmo. E também não precisa desculpar não. Se quiser ficar sentido, pode ficar. Depois você trata com Deus o seu ressentimento comigo. Mas é o seguinte, esses crentes que dizem crer em Deus, mas dizem que está cansado, obedecer a Deus é horrível, obedecer a Deus é terrível, obedecer a Deus é muito cansativo, não sei se eu vou aguentar. Não vai não, irmão. Se você está achando que não vai aguentar, você não vai aguentar. Mas se você achar que definitivamente você não aguenta e entregar para que o Senhor te sustente pela graça dele, aí deixa eu te dar uma notícia, ninguém nem nada vai impedir você de obedecer a palavra de Deus, porque você não irá obedecê-la por você, nem pela sua força, nem pela sua capacidade, seja ela intelectual, de conhecimento,
crescimento espiritual, emocional, físico, orgânico, determinado, nada. Quem vai te sustentar é a graça de Deus, o poder dele, é a vida dele em nós, através de nós, que nos sustenta, que nos leva à obediência. E aí a palavra de Deus está dizendo que vocês são livres. O amor de Deus alcançou vocês. E este amor maravilhoso, ele transforma as nossas vidas, levando-nos à obediência. O que é nascido de Deus, versículo número 4, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso, você que cuida estar de pé, olhe, não caia. Essa ideia que as pessoas têm, eu sou um homem de fé. Meu irmão vai falar com você, eu sou um homem fraco, finito, limitado. E por vezes a incredulidade vem ao meu coração, a dúvida, o diabo lança, ele lança, chama dardo, sabe aquele negócio redondo que você pega assim, aquilo é dardo, ou ele lança uma seta, sem entender que não é usual, né? O arco e flecha, a seta, ele lança uma seta de dúvida na nossa cabeça, ele quer lançar. Você vai orar por uma pessoa que está enferma, e ele fala, isso aqui não tem mais jeito não, está desenganado, a medicina já diz que não tem jeito, não adianta você orar. Você vai pedir a Deus para restaurar a sua vida, ele diz, não, você já viveu tanto no pecado, você já caiu, levantou, tem mais jeito para você não, você agora vai viver nessa vida miserável. Você vai pedir a Deus para te dar a restauração do seu casamento, ou para te dar um casamento segundo a palavra dele, uma família segundo a palavra dele. Ele diz, não tem jeito não, você vem de um histórico de família destruída, de família dividida, e isso vai passar para você também. Por isso que é melhor você ficar numa vida homossexual, ou então você não casar, você pegar aí, já que você é crente, vive no celibato, tá bom, você viver também no celibato, para a glória de Deus, não tem problema nenhum. Assuma, inclusive você pode se tornar eunuco e viver só para Jesus, é uma bênção isso, para quem tem esse chamado. Mas aí a Bíblia diz que ele lança essas setas, esses dardos inflamados do maligno na nossa vida, pessoal. Ele tenta. Aí é importante você entender o seguinte, a nossa fé não é uma fé naquilo que eu vejo, sinto. A nossa fé é justamente naquilo que nós não vemos, não sentimos, mas cremos porque a palavra de Deus diz que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Fiel é o que vos prometeu, o qual também o fará. E nenhuma palavra que sai da boca de Deus para a nossa vida volta para ele vazia. Antes ela apraz naquilo para que foi enviada, ela se cumpre de forma cabal naquilo que foi determinada. E Deus determinou para você e para mim que pelo amor dele, pela graça dele, pela bondade dele, pelo Espírito dele, nós seríamos livres para sempre, para adorá-lo, para servi-lo, para exaltá-lo, para viver para a glória dele. E como Deus determinou, assim se executará, assim se fará na sua vida. E ninguém, eu falei isso ontem aqui, tem muita gente que está meio assim comigo, olhando assim, pastor, não fala isso, ou continuar falando. Nem Deus pode impedir a vontade dele. Até que seria meio contraditório, essa vontade é dele, porque ele... Mas enfim, eu falo isso para dar uma chocada, assim, você no bom sentido, né, para você entender. Ninguém, nada pode impedir a vontade de Deus na sua, na minha, na nossa vida, a não ser nós. Eu posso impedir a vontade de Deus na minha vida. Esquece. Porque Deus soberanamente lá na eternidade decidiu que você vai ser salvo e uns vão ser condenados. Esquece. Meu filho, você não tem neurônio para entender nada da soberania de Deus. Seja mais humildezinho, bem humilde. Fica só com o que está revelado. E viva pela fé naquilo que você está lendo, que Deus nos deu livre arbítrio, nos deu a liberdade de escolha. Ontem eu falei disso exaustivamente, assista lá a live de ontem. E aí ele diz assim, se você aceitar, quiser se render, você vai experimentar tudo que ele tem para a sua vida e ninguém pode impedir.
Bem, dito isso, você vive pela fé, fé na palavra, a palavra que vem pelo ouvir, a fé desce aqui, a palavra enche nossa mente, nossa boca profetiza, e quando você profetiza, você gera fé e entra nesse ciclo maravilhoso. Palavra na mente, ricamente habitando, palavra profetizada, fé gerada. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Palavra, a água sempre representa a palavra. Não somente por água, mas por água e sangue. O Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Ou seja, esse pessoal está falando aí, eu creio em Deus, né? Deus, mas Jesus não. Jesus, ele é um profeta. Jesus, é por isso, essa referência aqui, meus amados, é muito mais focada, que às vezes a gente não entende contextualmente, para o povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu, se você perguntar a um judeu que ainda não se converteu, já deveria ter se convertido, né? Porque veio para o que era seu, o povo judeu. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, se você diz que crê em Deus, mas não crê em Jesus, você é mentiroso. Você não crê no testemunho de Deus. Não, eu creio em Deus. Olha, na Bíblia, tem gente que fala comigo que não, a Bíblia não, eu creio que Deus existe. Não, Deus existe, eu creio em Deus. Mas na Bíblia é muito complicado, mistura muita coisa, tem muita coisa que não dá para entender, muita coisa. E quem falou que você tem que entender muita coisa? E quem falou que você tem que entender muita coisa? Precioso, preciosa. Você precisa crer e se entregar e viver pela fé. Fé na palavra. A Bíblia não chamou a você, a Bíblia para a gente entender, não. A Bíblia nos chamou para a gente crer. Tem que crer na palavra de Deus. Crendo na palavra de Deus, você vive pela fé. Fé na palavra de Deus. As coisas que você entender, ótimo, que bom que você entendeu. As que você não entender, é por isso que o justo vive pela fé. Fé no que Deus diz. Se eu entender ou não entender, se Deus diz, eu creio. E Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. E que somente Jesus Cristo nos livra verdadeiramente. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres para sempre. Versículo de número 11. Este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Não está em nenhuma doutrina. Não está. Olha, gente, isso aqui pode até assustar você, mas a vida é eterna só por meio de Jesus. Por isso que não adianta você falar comigo que é Deus, é Deus, é Deus, o bom é Deus, toda religião leva a Deus, todo caminho leva a Deus. Mentira, mentira. Não, biblicamente, então, aliás, pessoal, vamos só, mais uma vez vou eu aqui falar o que é óbvio, mas dito que o óbvio só é óbvio para pessoas esclarecidas, então esclareçamos. Meu irmão e minha irmã, eu estou falando todas estas coisas para nós que decidimos crer na Bíblia. Bíblia, beleza? Eu não creio na Bíblia. Então você está achando ruim do que eu falo? Eu acho engraçado isso, as pessoas dizem, eu não concordo com o que você falou. Mas qual o problema? Está irado por quê? Está nervoso por quê? Abençoado. Seja feliz. Relaxa. Eu não entendo na minha cabeça por que as pessoas se revoltam contra a fé do outro. O cara chega a mim e fala assim: não, eu sou satanista, eu gosto de adorar o Satanás, o Lucifer, o chifrudo, o rabudo lá, o pontiagudo, eu gosto de tridente, eu sou do mal. Ué, vai ser do mal para lá, ué, o que tem a ver com sua vida? Você vai prestar contas a Deus. Se é que você crê em Deus, às vezes não crê em Deus, só crê no capeta, no diabo, no Lucifer, no Satanás, então vive lá com ele, não tem nada a ver
disso não. Por que eu tenho que achar ruim o cara? Oh, você fala, eu? Meu irmão, livre-arbítrio, pessoal, liberdade. A pessoa não quer crer em Deus, não, eu sou ateu, não creio em Deus. Isso aqui é fruto da evolução e vai voltar para a involução. Volta lá para a terra e vira pozinho de novo e pronto. Não tem alma, não tem nada. Olha, tá bom. O que eu vou brigar com a pessoa? Aí eu vou achar ruim com ela. Já viu? Aí o cara agora inverte. Aí eu estou pregando da minha fé. Aí eu digo, olha, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, eu creio naquilo que a Bíblia diz. Aí o cara acha ruim comigo. Não, você é um retrógrado, você é uma pessoa, aí ele elogia, dá uma pancada, você é tão inteligente, mas nesse aspecto não é possível que você é uma pessoa tão, não é o meu caso, né, tão culta, tão assim, blá blá blá, e ainda você fica crendo nessas coisas. Ué, eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Eu decidi crer, eu creio no Filho, eu creio em Jesus, eu decidi confessar a Jesus como meu Salvador. Eu fui convencido e estou convencido de que eu sou uma pessoa pecadora, miserável, que foi alcançada pela graça de Deus, regenerada, esta pessoinha aqui, regenerada, transformada, libertada de pecadora. Esta pessoa foi transformada de pecadora em uma pessoa santa, separada para Deus, para viver para Ele, para a glória dEle, em justiça, em santidade, todos os dias da minha vida. Isto é ser livre. Eu sou livre, livre para amá-lo, porque ele me amou primeiro, livre para adorá-lo, para servi-lo, para exaltá-lo, porque eu decidi crer na Bíblia. Simples assim. E aí, João fala assim, eu escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Se você crê no nome do Filho de Deus, Jesus, como seu Salvador, como seu Senhor, ele está só reafirmando. Você tem que saber, você tem a vida eterna. Para de ficar preocupado com amanhã, para de ficar preocupado com o futuro. Larga esta crise existencial, meu irmão. Vai fazer terapia então, poxa. Não é possível. Está vivendo crise existencial depois de anos ouvindo a palavra de Deus? Vai para terapia, amado. Tem até terapia, deve ter alguma terapia aí. Vai no SUS, pede lá, fala, olha, eu não sei quem eu sou, não consigo me entender. Quem eu sou, estou perdido. Vai fazer terapia. A Bíblia está dizendo que você é filho de Deus, amado de Deus, que Deus tem um plano perfeito para a sua vida, para a sua história, que Deus habita em você, que o Filho dele veio para te salvar, transformar, libertar, regenerar, nascer de novo. Está tudo feito, te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você é uma bênção, você é chamado filho de Deus, amado dele, sacerdote, separado para ele, para viver para a glória dele, ministro dele. Se isso tudo não te dá uma identidade, estou falando de coração, não estou criticando pejorativamente ou desdenhando, não, estou falando sério. Se você não consegue ter uma identidade pela palavra de Deus, isto não é pecado. Deixa eu falar com essa coisa, hein? Às vezes a gente precisa mesmo. A gente precisa de terapia, vá fazer. Se você precisa, faça. Às vezes você precisa de medicamentos, vá ao psiquiatra, dependendo do seu nível de conflito existencial, porque tem gente que pensa, inclusive, em suicídio e fica vivendo numa depressão, numa opressão, porque existem circunstâncias, coisas passageiras, setas, como eu falei, dardos inflamados do maligno, para perturbar, isso é uma coisa. Mas se isso é uma coisa recorrente, constante na sua vida, procure ajuda, busque ajuda. Mas você tem a vida eterna. Se você tem um filho, você tem a vida eterna. Se você tem um filho, você tem a vida eterna. Esta é a confiança
que temos ao nos aproximarmos de Deus. Olha que coisa linda, gente. Eu amo a Escritura, né? Uma bênção. Como a gente precisa exercitar, né? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Olha a confiança que nós temos, gente. Se pedirmos alguma coisa, é o que a Bíblia está falando, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, isso aqui para mim é um exercício diário, contínuo, de crescimento, percepção, sensibilidade, porque isso aqui demanda um tempo mais extenso de relacionamento com Deus. Demanda. Olha só, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Então, primeiro, todas as minhas orações devem ser baseadas, ter como base, como fundamento, a palavra de Deus, ok? Então, eu dou esses exemplos aqui, irmãos, simples e às vezes meio absurdos, mas é para você entender mesmo. Aí eu estou ofendido, magoado com alguém. Me traiu, me quebrou, me deu prejuízo, acabou com a minha vida e tal. Aí eu vou, e oro, Senhor, Tu és o vingador. Senhor, paga, Senhor. Senhor, pelo menos um pouquinho. Vai, Senhor. Ele tem que sentir a dor que eu estou sentindo. Deus, me vinga, Senhor. Tu é a vingança. O Senhor falou, Senhor. Então agora estou entregando nas Tuas mãos, Senhor. Deus, trata comigo, Deus. Só viu o que Ele fez comigo, né, Deus? Irmão, vou te falar. Não vai acontecer nada, irmão. Desculpa te frustrar. Nessa hora eu te peço desculpa, porque talvez você tenha vivido a vida e tenha passado um momento assim, orando para que Deus faça justiça, né? Deus faz justiça. Meu irmão, vou dar uma notícia maravilhosa para você. Primeiro, Deus não vai te ouvir porque você não está orando segundo a vontade dele, graças a Deus. Segundo, o mesmo amor que Deus tem por você, Ele tem por aquele que te maltrata, que te despreza, que trai, que te humilha, que te dá prejuízo. É o mesmo amor. O mesmo amor que Deus tem para você, que tem intimidade com Ele, relacionamento com Ele, que tem, esse tempo de adoração, de derramar, de busca. O mesmo amor Deus tem por aquele que o rejeita, que o despreza, que se rebela contra Ele. A diferença, meu irmão e minha irmã, é que na intimidade, quando nós experimentamos o amor dele, quando nós o amamos porque ele nos amou, a diferença é que a nossa relação de paz, espírito, alma e corpo, a diferença é que a nossa relação de provisão e de bênção que vem sobre nós, vem de uma forma graciosa, maravilhosa, pelo cuidado do Pai para conosco. Mas no quesito amor e justiça, meu irmão e minha irmã, Deus não pode ouvir uma oração contra a sua palavra. Deus não pode ouvir uma oração, uma petição que vai contra a sua palavra. Então, desejar, ainda que veladamente, sem palavras explícitas, desejar o mal ao outro, desejar que o outro experimente a justiça de Deus e blá, 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 meu irmão, biblicamente falando, sabe o que você e eu temos que fazer? Orar e abençoar todas as pessoas que nos traem, rejeitam, magoam, que nos prejudicam, todas as pessoas que nos perseguem, biblicamente falando, a gente tem que orar para essas pessoas e abençoá-las, só isso. O resto vai viver com Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, por isso que mais importante do que pedir é saber o que pedir. Vou repetir para você. Mais importante do que pedir é saber o que pedir. E ao pedir, pedir segundo a vontade de Deus. Quando isso acontece, diz a Bíblia, versículo 14, Ele nos ouve. Quando nós pedimos segundo a vontade dele, a Bíblia diz que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos,
sabemos que temos o que dele pedimos. Somos livres, livres para adorá-lo, livres para exaltá-lo, livres para viver para a glória dele. Tenha uma vida de liberdade, mas uma vida leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu irmão, minha irmã, não queira muito, queira Deus. Não queira juntar tesouros nesta terra, não faça isso. Ajunte tesouros nos céus. Viva a vida de intimidade com Ele, com o seu cônjuge, com a sua família, com os seus irmãos, com os seus amigos. Desfrute de tudo aquilo que Deus tem te dado, pela graça dele, pelo amor, pela bondade, pela paz. Desfrute da vida que Deus tem te dado. Não fique buscando muitas coisas, não. A vida passa e passa com rapidez. Por isso, eu insisto, nós somos livres e livres para sempre, para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, mas acima de tudo, para neste mundo testemunhar, proclamar, anunciar as boas novas do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor resplandeça sobre você nesta quarta-feira a glória dele, o amor dele, o poder dele e a paz dele, que excede todo entendimento e que faz com que você e eu, a cada dia, possamos viver uma vida plena, uma vida amorosa, uma vida bondosa, uma vida graciosa, tudo isso pelo amor de Deus, pela paz dele, pela alegria dele, que em nós a cada dia frutifica pela presença do seu Espírito.